Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos vocês que agora tiram um tempinho para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer o que disse no outro estudo, isso não é escola bíblica dominical. Hoje nós estamos aqui para oferecer aos irmãos mais uma parcela desse grande estudo do livro de Atos. Nós estamos empenhados em estudar todo o livro de Atos e estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o discurso de Pedro. Esses estudos são dados ali na nossa igreja todas as quintas-feiras e, por enquanto, somente de maneira online, e os cursos são transmitidos em lives. E nesse período que eu estou em quarentena, ainda não estou podendo ir à igreja, mas a partir da semana que vem guardo essa esperança que ali estarei. Quero dizer também que nós estamos ali localizados na Estrada União e Indústria, número 4589, em Correias, antes da entrada do castelo, vindo do centro da cidade para Itaipava, depois da ponte de Correia, ao lado do supletivo Nota 10. E temos cultos ali aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e também, no domingo também, às 18 horas, nós temos o nosso culto público aberto a quem quiser comparecer, com o número de vagas limitadas e respeitando todas as normas de segurança. E levamos isso muito a sério em nossa igreja. O texto hoje que nós estaremos lendo é um texto mais longo, ele vai do versículo 14 do capítulo 2 até o versículo 36, e nós vamos ler esse texto na íntegra agora. Acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia e nós estaremos lendo a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse ferido por ela, fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos
segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. E a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Que discurso maravilhoso! Que palavra abençoada! Nós estaremos, e como eu disse, o texto é longo, mas vale muito a pena, e é assim que nós vamos fazendo em períodos de estudo. Esse é o discurso de Pedro. O versículo 14 e o 15, os dois primeiros, assim como em todo o relato de Atos, existe uma ligação com o que passou antes. E esses dois primeiros versículos, né, Pedro se põe de pé. No versículo 14 e 15, no 14 nós vamos ver, Pedro, porém, pondo-se em pé, no meio dos 11. Então tem algumas coisas que eu quero destacar aqui primeiro, nesses dois versículos, o 14 e o 15. Pedro se põe de pé. É a posição do orador helenístico, do orador grego, da escola grega. Então, esse mundo influenciado aqui pela cultura grega, ele se coloca de pé. Então, é a posição de quem vai falar. É para chamar a atenção. É para estar em destaque. É essa posição. Aquele que se ocultou, agora se levanta no meio dos 12. Isso é algo fantástico. É aquele que tinha que ser ocultado, que não queria ser reconhecido como discípulo de Cristo há um período atrás, e agora restaurado, depois de ter se levantado e ter dado a sua interpretação sobre aquilo que tinha acontecido com o traidor, com Judas Iscariotes, ele agora, nesse período, depois de ter passado por essa situação, por ter sido cheio do Espírito Santo de Deus, e ali as pessoas que tinham visto aqueles quase 120 passando por essa experiência, e como nós dissemos ali, dois grupos, que foi o final do estudo passado, um grupo que, admirado, não entendia o que estava acontecendo e ficava pensando: o que é isso que nós ouvimos esses homens falarem na nossa língua, na língua paterna? Como é isso? Esses homens eram judeus que estavam nessa importante festa indo a Jerusalém. Então eram piedosos, eram homens que tinham um aspecto religioso. E eles ouvem, de repente, aqueles galileus reunidos ali, falando cada um na sua própria língua. Mas no final, o último versículo lido no estudo passado é o 13, outros zombandos diziam: estão todos bêbados. Então, Pedro, ele se levanta, e ele se levanta no meio dos 12. Quer dizer, é destacado isso não por um acaso. Lucas deixa isso bem descrito para nós, porque é preciso entender que no meio dos 12, Pedro tinha essa preeminência. Pedro era realmente um líder levantado e que foi preparado por Jesus. E agora, direcionado pelo Espírito Santo, olha a sequência disso, Pedro se levanta no meio dos 12 e aí ele se coloca no meio desses 12, quer dizer, é liderança, tá? E Pedro, ele já vai logo de cara falar: bêbado não. Não tem ninguém bêbado aqui não. Essa interpretação está errada. Que é o que ele diz. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã. Ninguém bebeu nada ainda. Não existe isso. Eles não estão bêbados, tá? Não é bem assim igual vocês estão pensando. Então, Pedro já começa o seu discurso e ele já começa de uma maneira talvez não muito agradável para alguns. É exatamente essa ênfase. Muitas vezes, quando nós vamos pregar, vamos levar a palavra,
E, evidentemente, a gente sempre quer ser educado, o mais polido possível, o mais gentil possível. Mas, direcionado pelo Espírito Santo, muitas vezes nós somos obrigados a tomar uma posição de defesa. E essa posição de defesa nem sempre ela é muito suave, como Pedro aqui assumiu essa postura. Existem pessoas, às vezes, que precisam de ouvir certas verdades. E aqui Pedro está falando, olha, não tem ninguém bêbado aqui não. Vocês estão enganados sobre isso que vocês estão pensando. Então, essa é a ênfase, tá? É bem interessante. É assim, é dessa forma. E aí ele começa a falar. É assim como. Né? Como? O que está acontecendo? E Pedro começa a explicar. Bom, vamos pegar um princípio aqui para partir para os outros versículos. A gente já vai pegar uma porção maior aqui, que é do 16 ao 21. Pregação, irmãos, pregação tem que ter a palavra de Deus. Você é usado pela palavra de Deus. E no caso do pregador, ele vai fazer uso, no bom sentido. Ele vai usar a palavra de Deus para dar a mensagem de Deus, ou ele não vai pregar a palavra de Deus. A base tem que ser a palavra. Eu fico realmente muito desconfiado quando quando eu ouço algumas pregações que são baseadas em outras coisas, numa notícia, em um testemunho, e não na palavra de Deus. Tá? Eu acho que a palavra de Deus ela tem influência absurda na nossa vida, fundamental e insubstituível. Para mim, é insubstituível. O discurso de Pedro ele começa dessa forma aqui, quando ele vai usar a palavra. Ele coloca as coisas primeiro, ele colocou as coisas no seu devido lugar, né? Pedro começa colocando tudo no seu devido lugar. Tá tudo no lugar assim certinho agora, tá? Não tem ninguém bêbado aqui não, então eu vou começar a explicar. Aí ele diz, no versículo, mas isto foi dito pelo profeta Joel. E aí ele vai começar. Olha como que é precioso isso. Não é uma análise do sermão profunda que nós pretendemos fazer, porque o tempo que temos aqui não dá para isso. Mas não deixa de ser uma análise sobre esse sermão dele. Então Pedro ele começa falando de Joel. É o profeta Joel, conhecido por aqueles judeus. Pedro aqui, muito provavelmente, fazia uso da Septuaginta, que é aquela versão grega, porque eles falavam grego, tá? Então ele está fazendo uso dessa versão, muito provavelmente. E é bem interessante que se você puder dar uma olhada sobre isso, porque ele usa Joel capítulo 2, verso 28 ao 32, que é o que nós temos também na nossa Bíblia. Ele começa a partir dessa palavra, então ele cita o profeta Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, que é o que nós usaríamos hoje. Quer dizer, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se fosse hoje um pastor, um irmão pregando dentro da igreja, ele falaria, irmãos, abra a sua Bíblia, em Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, e começaria a ler. E aqui ele vai citar, olha o que é isso, esse texto. E esse texto que ele cita aqui, a partir do versículo 17, vai até o 21, ele diz assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, o derramamento do Espírito Santo. Olha isso. Ele diz, nos últimos dias. Ele já começa explicando que isso é um cumprimento da palavra de Deus em relação aos últimos dias. Os últimos dias já estavam começando. E verdadeiramente nós estamos na última etapa. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, começa a última dispensação para nós, para os seres humanos nessa terra. É a dispensação do Espírito Santo, que é essa que nós estamos vivendo até hoje. O livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos escrevendo o último capítulo desse livro, a nossa geração. Nós seguimos, os homens, eles continuam escrevendo, e eu não estou falando que a minha geração será a última, mas nós estamos escrevendo o último capítulo, nós fazemos parte disso. O livro de Atos dos Apóstolos ele não acaba no último capítulo, né? Ele continua, e nós estamos escrevendo esse restante. É o Atos do Espírito Santo de Deus. É muito lindo isso, irmãos, porque ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. E aqui ele fala sobre jovens, ele fala sobre servos e servas. Aqui ele não faz distinção de gênero. Ele está falando aqui, só para a gente não ler tudo de novo, filhos e filhas, tá? Os jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, servos e servas, naquele dia profetizarão. E ele começa a falar
porque era preciso que ele desse uma explicação sobre o que estava acontecendo. Tá? Ele fala sobre sinais, que eles profetizarão. Profetiza. Ele fala sobre sinais, sobre profecias. Ele fala também sobre essa questão de pregar a palavra de Deus como algo profético, e é por isso que ele está usando a palavra de Deus. Ele não está falando simplesmente, tem uma revelação aqui que Deus está me entregando, não. Ele está falando da palavra de Deus. Olha, o que está acontecendo é isso. E aí ele começa a dar uma explicação. Por quê? Porque existe um objetivo. Existe aqui um objetivo. O objetivo é como está descrito aqui no último versículo que eu li aqui, que faz relação, que é o versículo 32, que diz assim: e acontecerá que no tempo, aqui no nosso caso do texto 21, tá? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele fala aqui, por exemplo, no meio desse texto, ele vai falar sobre sinais que vão descrever períodos apocalípticos. Sol escuro, lua se convertendo em sangue, né? Ele vai falar sobre isso. E ele, antes que venha o grande, glorioso, e algumas traduções falam terrível, dia do Senhor. Então, ele começa a falar, e eu acho isso muito marcante. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, e aí ele já está falando sobre Joel, para dar base para aquilo tudo que tinha acontecido. Mas ouçam só uma coisa. Ele termina aqui falando do grande e terrível dia, do dia da volta de Cristo, que será terrível para alguns e maravilhoso para outros. Mas ele acaba não falando sobre isso. Ele fala, olha, vai acontecer que antes do último dia tinha que acontecer isso, é esse derramamento do Espírito, e aí ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa! Aí traz um alívio. Será salvo, isso é pessoal. Pedro aqui, ele está falando para homens da nação, do povo judeu, que estavam espalhados por vários lugares do mundo, e ele começa a falar para esses homens sobre algo que era pessoal. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a pregação da igreja hoje também. A partir do versículo 22 e aí até o versículo 24, depois de ter citado o texto, e eu tenho que falar sobre isso, porque isso é fundamental, Pedro não só ele fala sobre o texto. No versículo 22 ele diz assim: varões israelitas, escutais estas palavras. E aí ele faz uma citação: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Bom, Pedro, ele entra nessa parte do discurso e aí ele está dando a interpretação desse texto. E aí ele já está começando a falar um pouco diretamente para ele. Varões, irmãos, escutais. É escutai. Pedro tem uma pregação baseada na palavra, no livro. E essa pregação, quando ele cita Jesus, ela se torna uma pregação cristocêntrica, porque Cristo é a revelação da palavra. Ele cita o Velho Testamento judaico, e ele precisa realmente de fazer isso, porque está baseado nisso, e aqueles homens ouviriam isso, e aí ele está trazendo Cristo. A pregação de Pedro, ela é cristocêntrica. Cristo está no centro da sua pregação. E ele fala sobre outra coisa, é uma responsabilização para o seu ouvinte. Vocês o mataram. Isso é para os judeus. Nós, irmãos queridos, se estivéssemos lá, se nós estivéssemos lá, nós teríamos posições difíceis também. Nós, os homens hoje, aqueles homens que negam a Cristo como Salvador, eles perdem uma grande oportunidade. Porque essa oportunidade ela é dada a todo homem. Vejam só, ainda no tempo de hoje. Porque quando Adão peca, lá no começo, isso é a base da pregação cristã, esse pecado ele passa a cada ser humano. E isso só pode ser solucionado quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, e no nosso caso aqui nós vamos falar sobre o novo nascimento. Jesus, ele ressuscitou. Não deu para a morte, porque o texto fecha aqui, no versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte. Eu paro um pouquinho aqui.
Nos textos mais fiéis, vai falar sobre ânsias da morte, ou sobre essas dores, ele fala sobre dores de parto. Em qualquer bom comentário que você pesquisar, você vai ver que no original, nos textos mais originais, nos textos mais antigos, no grego, você vai ver que isso aqui é ânsias da morte, quer dizer, dores de parto, quer dizer, é aquela dor que está para acontecer, para chegar. Não era possível que fosse retido por ela. Não. Não era possível de maneira nenhuma que a morte conseguisse reter Jesus por mais 3 dias. A morte só pôde reter Jesus por 3 dias porque assim o Pai determinou e Jesus cumpriu. Mas quando foi logo nos primeiros momentos do domingo, Jesus ressuscitou. E Pedro aqui, ousadamente, traz isso para os seus ouvintes. E ousadamente também, nós aqui, hoje, podemos ouvir esse relato escrito por Lucas. Então é isso. Não deu para a morte. A morte perdeu. A morte perdeu para um homem, para o Cordeiro de Deus. E essa vitória de Cristo sobre a morte, ela também passa a cada um que já aceitou Jesus como seu Salvador, que já nasceu de novo. Essa vitória ela é nossa, porque Cristo mesmo disse para as irmãs de Lázaro, naquele momento tão difícil, e ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que autoridade é essa? Sobre aquilo que nenhum homem pôde dar jeito? Essa autoridade, ela é divina. Por isso Jesus, ele é Deus. Seguindo o texto, aí nós pegamos do versículo 25 até o 36, e aí é um período grande a beça, né? Pedro fala aos israelitas, Lucas relata a Teófilo e nós somos informados através da leitura bíblica. Davi falou de Jesus. Então ele citou primeiro Joel. E aqui, a partir do versículo 25, nós vamos ver uma citação sobre Davi. Olha que lindo. De novo, Pedro começa a recorrer àquilo que aqueles homens conheciam, a palavra, ao Velho Testamento. Ele falou de Joel, profeta, respeitadíssimo, um dos profetas menores, né, dos 12. E aqui ele começa a falar sobre Davi. E é interessante que ele vai chamar Davi de patriarca. Olha a honraria que ele dá a esse homem. Mas ele fala sobre isso porque ele vai falar de alguém que é maior do que Davi. E para o judeu, como que fica um judeu entender isso? Ele está falando de alguém que era maior do que Davi, mas ele honra Davi. E ele, como judeu, ele honrava isso. Pedro, olha só, como eu disse aqui, é bem interessante porque aqui estão citados aqui alguns salmos, tá? Salmo 16, verso 8, 11, tá? E aqui nós vamos ter uma citação interessante desse salmo, e é importante que você aí dê uma lida nesse salmo, tá? Capítulo 16 de Salmo 16, né, na verdade, verso 8 a 11. É bem interessante, sempre dando por base que aqui Lucas usava a Septuaginta, a Bíblia grega, tá? A tradução grega. Isso é algo interessantíssimo. Estudantes de escola bíblica sabem bem do que eu estou falando. E se você não sabe, pesquise, que você vai ter um pouco mais de base sobre isso, né? Eu acho lindo, porque os salmos eles são riquíssimos de algumas figuras. Salmo 22 mexe muito comigo. Verso 1, né? Deus meu, por que me desamparaste? Verso 18 do capítulo 22 também fala, repartiram as minhas vestes, né? Olha que salmo profético, quanta coisa! E é justamente isso que ele está citando aqui. Porque dele disse Davi, quer dizer, dele quem? De Jesus. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Ele vai seguindo o texto. Ele segue falando, quando chega no verso 27, por exemplo, não deixarás a minha alma no Hades. Aí poderia, né, no hebraico, Seol, Hades, inferno, sepultura. Não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É fortíssimo isso, a interpretação. Davi fala de outro. Ele está falando aqui de outro, né?
Davi não está falando dele mesmo. Profético isso. É Jesus, o que foi morto, mas ressuscitou. É dele, realmente, de que está falando o nosso querido irmão Pedro. É Lucas registrando isso para que nós hoje pudéssemos ter a graça de estudarmos um texto tão grandioso como esse, que mereceria horas de estudo. A interpretação dele, nós vimos, e isso também é algo muito marcante para mim, tá? Porque ele diz aqui, olha, nós vimos, varões e irmãos, seja lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, verso 29, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Só para você saber, nessa época estava, hoje não está mais, não sabem aonde fica, tá? Existem alguns lugares que tradicionalmente são lá, mas existem grandes divergências sobre isso. Fazendo uma pesquisa você vê. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, e aí você vê a genealogia de Jesus em Mateus, para o assentar sobre o seu trono, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo. Então o que ele estava trazendo, e aí ele fala que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Ele está interpretando. É Pedro, irmãos, falando sobre o texto bíblico e interpretando segundo o Espírito Santo colocou no coração dele. Olha que lindo! Olha como é que isso é páreo, olha como é que isso é paralelo, olha como é que isso é parceiro do que verdadeiramente hoje nós entendemos como a verdadeira pregação da palavra de Deus. É o texto bíblico sendo trazido por um homem, por um pecador, salvo e remido, lavado no sangue de Cristo e que teve realmente um encontro com Cristo. E esse homem traz uma interpretação dada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui não poderia ficar melhor isso. Quando nós estudamos com tempo e com profundidade isso, você percebe a profundidade desse texto e como que é bonito esse discurso. E como que ele às vezes está distante de algumas pregações que temos hoje. Com todo respeito, eu fui a um determinado lugar um dia desses e vi sendo separada meia hora de pregação simplesmente para recolher ofertas. Misericórdia! Meia hora de pregação simplesmente para recolher ofertas. É muito tempo, meus queridos. É muito tempo dedicado a isso. É muito tempo dedicado a isso, às vezes deixando-se de lado a verdadeira pregação da palavra de Deus que leva o pecador ao arrependimento. Olha como é que isso é grave. Verso 33 ao 36, né, fazendo uma divisão aqui um pouco menor sobre isso, ele vai falar, diz assim, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, e vai assim, né? E vai chegando até o 36, que é o último versículo que nós temos. Esse texto, do 33 ao 36, vai falar que Deus o exaltou. Jesus derramou a promessa do Espírito Santo. Não foi Davi, né? E aqui ele está falando para os judeus. E ele termina com a certeza, que sem dúvida, quer dizer, com a palavra, com o Espírito Santo, tá? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Ele diz assim, olha, verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés, quer dizer, humilhados debaixo dos teus pés. E esse é o momento. Jesus está esperando e vai chegar o momento em que ele voltará para buscar a sua noiva. É o arrebatamento da igreja. Em um período, muito provavelmente, até onde nós entendemos, de grandes aflições. De aflições igual nós nunca vimos antes. E nesse período, que não terminará com o arrebatamento, a coisa vai ficar pior depois que a igreja for tirada, muito provavelmente é o que nós entendemos dos períodos escatológicos, ou seja, dos últimos tempos. E aqui ele está falando sobre isso. Olha, ele volta para buscar. Ele vem sim. E essa mensagem que ele traz, e essa interpretação que ele traz, olha como é que ele começou falando
simplesmente sobre um barulho que os homens estavam ouvindo, sobre algo inexplicável, pessoas falando em línguas diferentes da que eles conheciam, e aí ele começa a falar sobre isso, ele traz o profeta Joel, ele interpreta e fala sobre Jesus, a pregação dele se torna cristocêntrica, ele cita Davi, ele traz Jesus de novo para dentro da pregação, porque a pregação é sobre Jesus e sobre a obra da graça feita através do sacrifício de Cristo. E aí ele chega aqui ao último versículo, ao 36, importantíssimo. E ele conclui da seguinte forma, de maneira brilhante, não poderia ser melhor. Essa pregação ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E ela termina da seguinte forma: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez. Jesus é o Senhor, Yahvé, Elohim, Adonai. Alguns desses termos não citados pelos judeus. Eles não falavam Adonai. Na Septuaginta vira Kyrios, vira Senhor. Kyrios, ou Kyrios, como alguém quiser citar, né? Vira Senhor, é o que é traduzido para nós hoje em Bíblias, em traduções boas, Senhor maiúsculo, alguns com todas as letras maiúsculas, é um desses nomes, Yahvé, Elohim, Adonai, não citado pelo judeu. Então, é Jesus sendo colocado como o Senhor, como Deus. Olha que coisa ousada para se falar para um judeu. Olha que coisa maravilhosa, mas que revelação profunda que Pedro traz para os seus ouvintes. E aí ele ainda diz o seguinte: ele é o Cristo, ou seja, o ungido. É ele, é o consagrado, tá? É ele. Transliterado, né? Esse Cristo é uma transliteração, é transliterado do grego Christos, passado para nós. Tem gente até que confunde, acha que Jesus Cristo é o sobrenome, não é, né? É o título, né? É o Messias, é o ungido, é aquele separado. Para quê? Para essa obra, para a obra de salvação. Salmo 110, verso 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. E aí está essa expressão, Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, verso 1, também atribuído a Davi. Meus irmãos queridos, ele conclui de maneira brilhante e o discurso, ele requer um apelo, não é verdade? Só para ficar na nossa cabeça para a próxima semana. Esse discurso tem, de quem estava ouvindo, uma pergunta feita. Qual é o resultado dessa pregação? Por que teve exatamente esse resultado? Qual foi o resultado? Nós veremos isso, irmãos, do resultado de pregações cristocêntricas. Na semana que vem, nós veremos esse resultado, porque essa é a primeira pregação da igreja sendo formada, da igreja depois do batismo com o Espírito Santo. É imediato, é contundente, é fortíssimo. Que Deus abençoe você e derrame da alegria e da graça do Senhor. Oremos. Pai, obrigado por esse período de estudo que tivemos. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que a nossa vida, Senhor, seja transformada em cada momento. Que nunca estejamos satisfeitos, Senhor, mas que possamos buscar sempre um aperfeiçoamento na prática, Senhor, da palavra, Senhor, no conhecimento que o Senhor tem dado a nós e também, Senhor, no amor que temos um pelos outros. Obrigado por tudo. Eu oro agradecido, entregando cada pessoa que ouviu esse estudo aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe.